Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você também a este vídeo. Paz de Deus, um excelente dia, ainda é dia para você, para nós todos. Deus abençoe a nós nesse dia, para que nós possamos ter condições, né, de vencer esse dia, vencer as nossas adversidades. Por que eu tô indo por aqui? Eu vou abastecer esse carro aqui também agora. Vou ali. Dá tempo de bater um papo aqui. Mas eu vou fazer um vídeo, acredito que é um vídeo curto. Não será longo não. Pessoal, tá quente hoje, quente mais ou menos, né? Tá quente. No sol tá quente. Vou falar um pouco aqui das coisas de Deus, né? Da fé. A fé é tudo, sabe? Pro nome de Deus. Pessoal, meus vídeos estão saindo invertidos, sabe? Tá saindo, já tentei trocar ali. Não troca, é alguma coisa lá no desenvolvedor do celular. Não sei nem por que tá assim. Tentei fazer isso aí ontem, mas tá com pressa, não consegui. Vou tentar resolver esse problema desse negócio invertido. Fica feio, esquisito. Parece que tá errado. O celular que tudo acontece nele. Celular ruim demais. Novo. Tem dois desse aí, novinho. Dois, praticamente igual. Novinho. Não vale, juntar os dois não vale um. Quando o cara encheu a bola do celular, falou: não, esse aqui, ele é bonito. Esse aqui, rapaz, esse aqui é top. É isso, é aquilo. Não, pode comprar isso. Eu ia jogar na cara dele lá, falei: toma. Levei e foi. Dá licença, que celular ruim demais, rapaz. Muito ruim. Trava. É lerdo, o processador dele é horrível. Horrível o processador. Não vale uma moeda. Bom, pessoal, ontem eu mandei um vídeo, fiz um vídeo, né? Falando das expectativas, né? Daqui pra frente. Expectativa de mundo, do Brasil, né? Eu acho que o Brasil, na minha opinião, tá no caminho certo. O Brasil tá no caminho certo. Porém, nós não estamos imunes aos acontecimentos do mundo, né? Aqui não vai ficar bom em um mundo ruim. Não. Tem que haver uma condição de tranquilidade, né, no mundo, para que todo mundo fique, para que todas as nações fiquem bem, né? Sem uma estabilidade não vai ficar bem. E vai esquentar o celular aqui, pessoal. Acho que eu vou até ligar o ar-condicionado aqui. E não acredito que as coisas vão progredir para ficar bem. Eu acho que eu vou abastecer aqui. Aí eu já pego eu parei de abastecer nesse posto aqui, que a gasolina não tava boa não. Pera aí, pessoal. Deixa eu... A carteira tá aqui. Pera aí. Vou pausar aqui, senão fica longo. Bom, pessoal, já abasteci ali. Agora eu vou ali na minha pegada.
Mas eu tava falando aqui de país, né? Que a situação do país, do mundo, né? O Brasil não vai ficar diferente do mundo, não tem como ficar. Estamos caminhando aí para mudança de era, né? Uma mudança de... Vamos sair da era cristã para a era do anticristo. Não tá lá escrito era do... Ninguém tá falando agora é a era do anticristo. Não. Olha. Não é a era do anticristo. Eles vão dar qualquer nome, menos a era. É o novo. O que eles falam é o novo, né? Um tempo novo. Mas sabemos, nós, aqueles que são cristãos, sabem que é a era do anticristo. Tudo vai se transformar, vai mudar. Nós vamos para uma guerra. Toda transformação, toda mudança de era, de tempos, né? Ela vem através de guerras, né? De conflitos. E o conflito que vai vir, ele é generalizado, é enorme. Uma coisa que ontem eu acho que até falei isso, eu não acreditava muito assim que o Brasil estaria diante de grandes guerras. Mas para se cumprir a palavra, né, de Deus que está lá escrito nas profecias, né, no Apocalipse também, o mundo inteiro vai se envolver, o mundo vai se tornar, diz que a água do mar se tornará em sangue. Pode ser simbolicamente falando? Pode, mas quer dizer a quantidade de mortos. Vai morrer muita gente, vai derramar muito sangue. Isso é um fato, isso vai acontecer. Não adianta. Então vai ser no mundo inteiro, né? O mundo ele já está se deslocando, né? A geopolítica internacional no mundo mundial já está se deslocando, já está muito além daquilo que nós sabemos, né? Hoje você vê que o governo brasileiro é um governo tranquilo. O Brasil não é nenhuma potência militar, não, o Brasil não é um país muito instável até politicamente, ele é muito instável. Aqui internamente nós somos muito instável, entendeu? Então, mas você vê que o governo brasileiro está numa tranquilidade. Ele está tranquilo, existe uma tranquilidade no governo. Essa tranquilidade, ela existe por causa de quê? Existe já acertos que nós não sabemos. Já está ajustado isso daí. Então, a gente vê também aí, quem acompanha as notícias, né? Olha. Quem vê as notícias, as informações, as notícias, né, no mundo, sabe que o mundo, ele... Vou ligar o ar aqui, vai. O mundo, ele tá... As guerras, elas estão se desenvolvendo assim, progressivamente e aceleradamente. Está se desenvolvendo. Nós estamos vendo um barulho já aí, já aqui no nosso quintal. Você está achando que não vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer. As pessoas têm que se arrumar, tem que se ajeitar, pô. Porque senão, ia se ajeitar tanto como ser humano, né? A vida de um ser humano, como espiritualmente, que é o principal, né? O que eu mais vejo assim, me preocupo, na minha opinião, as pessoas não estão preparadas no tocante às coisas espirituais.
Elas não estão assim. Claro que tem muita gente preparada. Vai ter muita gente preparada no calor da emoção, a emoção de ser crente, a emoção de emoção e não fundamento, alicerce. As pessoas não estão prestando atenção, porque quando você, eu falei isso acho que ontem, quando você está de barriga cheia, eu falo porque eu já passei muitos processos da minha vida. E eu sei o que é estar de barriga cheia e estar de barriga vazia. Modo de falar, né? Em provas, né? Em guerras, em lutas. Então, como que a gente se porta diante de Deus, né? A nossa devoção a Deus, a nossa lealdade a Deus, a fidelidade a Deus. Como a gente se porta barriga cheia e barriga vazia. A tendência é, nossa, eu tô passando uma prova aqui, a nossa tendência é ir buscar Deus no primeiro momento. Eu vou buscar Deus porque preciso ter alguma coisa errada. As pessoas querem buscar Deus no primeiro momento para aliviar a sua dor, o seu problema. Só que eu já passei por esses processos também. Nem sempre parece que vai vir ali rapidão. Ó, eu vou para a igreja, vou fazer uma campanha lá, 7 cultos, 10 cultos, 1 mês, 6 meses, vou ficar fazendo uma campanha lá, Deus vai me ajudar. Não é assim que funciona. Às vezes você vai ficar lá 10 anos e nada vai acontecer, meu chão. Embora não será isso que vai acontecer a partir de agora. A guerra que vai vir aí, a guerra psicológica, a guerra que vai vir, guerra bélica, né? Mas além da guerra bélica, né, vai vir as consequências dessa guerra, e a guerra psicológica será a pior de todas elas. Nós vamos enfrentar um turbilhão de problemas, né? Que se Deus não abreviar o tempo, nós não vamos resistir. Não resistiremos. Entendeu? Então, ou a gente começamos a entender isso, compreender em nossa consciência. Estava conversando com meu irmão agora. Esse meu irmão, ele é espírita, é chefe de uma casa espírita, é uma Kardec. Assim, esse meu irmão, ele é assim, ele é uma pessoa, não tem quem não gosta dele. Não tem quem não gosta dele. Homem bom demais, caridade, assim, não tem, é dele, não é pra mostrar, não, é dele. É dele. Ele nasceu com isso daí. E o pessoal, a minha avó chamava ele até de bobo. Pessoa, aquilo ali, mas as pessoas boas é assim mesmo, chamado de bobo, de tonto, de uma pessoa boa, sabe? Não participo, não aceito também, não acredito, não acredito, é diferente. Outra coisa, também não vou entrar no mérito aqui das crenças dele, mas ele é o caminho que ele encontrou. Mas esse caminho dele, não vou entrar nesse mérito, não vou. Tenho meu entendimento a respeito disso, que é muito crítico ao pensamento dele, mas eu tava falando agora dele, com ele. Tava falando sobre enfermidades, né? Conversando sobre enfermidades que muitos acreditam que são enfermidades do corpo, que não é do corpo. Tá conversando com ele lá, e ele tem um conhecimento assim, que se você for conversar com ele a respeito disso, ele te dá fundamentos. O que a ciência diz,
aonde está a brecha da ciência de que isso aí não por exemplo, a esquizofrenia. Nós estávamos falando de esquizofrenia, esquizofrenia, depressão, essas coisas, né? É espiritual. Isso é espiritual, né? A ciência, ela pensa de um jeito, mas a alma, a ciência, ela trata a alma, né, as coisas espirituais, como consciência, a consciência. Eles dão o nome de alma, de espírito, como algo, como é a consciência da pessoa. Ela não sabe explicar o que é a consciência exatamente. Então, eu me perdi, eu fui fugir um pouquinho aqui do falar do meu irmão, acabei me perdendo. Então, mas eu estava falando sobre a pressão psicológica. Essa pressão será, né? Por isso que vai passar rápido, as coisas vão ser muito rápidas, mas como se fosse muito tempo. Por quê? Porque a guerra espiritual, ela vai ser terrível. Isso para mim, para você, para todos nós, né? Eu não estou isento disso. Acho que eu sou o primeiro até levar essa paulada. Essa paulada, ela vem primeiro, às vezes, é em mim mesmo. Entendeu? Sou o primeiro a levar a surra. Entendeu? Então, as pessoas precisam ter uma consciência. Existe uma tese, acho que foi criada até por uma fala de Sun Tzu, né? Ele dizia que a gente precisa conhecer a si próprio. Mas tem também um filósofo que fala a respeito disso, né? Conhecer a si próprio, conhecer o terreno e conhecer onde você quer chegar, conhecer o inimigo, né? Então a gente precisa entender, né, a essência dessa nossa vida. Por que eu estou vivo? Por que eu existo? Para que eu existo? Quando você começar a questionar essas coisas, você vai começar a entender que nós vivemos uma vida transitória. E por que é transitória? Se nós cremos em Deus, nós vamos entender então, entender de uma forma sólida, sabe? Mais consciente, de que o propósito de Deus em relação a nós não é esse formato de vida transitória aqui, tem algo maior. Então a gente precisa se preparar para isso, para alcançar esse algo maior, porque lá não vai de qualquer jeito, né? E aí, né, a gente buscar um relacionamento com Deus. Tem gente que busca relacionamento com o ancião, busca relacionamento com o pastor, com o cooperador, com o diácono, com não sei quem mais lá, busca relacionamento com todo mundo, vê esses homens, essas pessoas como Deus, quase, né? E não é você que tem que ter um relacionamento com Deus. Está escrito lá na palavra de Deus que Deus nos colocou como reis e sacerdotes, porque no passado os reis lá que tinham acesso a Deus, o sacerdote que tinha acesso a Deus lá atrás, né? Isso é uma comparação, que antigamente o homem, a pessoa comum, não tinha essa liberdade de ir lá falar com Deus, tinha que falar com o sacerdote. Hoje não tem mais isso, não existe mais isso. E quanto tempo que Jesus veio e deu esses ensinamentos e nós não aprendemos até hoje. Estamos buscando no terceiro, não, que está escrito também que devemos comunicar as nossas provas aos santos, quer dizer, ao povo, aos homens de Deus, mulheres de Deus, para que juntos possamos orar um pelo outro, né? Está escrito isso também, mas não é. Você olha, irmão, eu vim aqui,
porque eu preciso que você fale uma palavra. Não, essa palavra você vai buscar para Deus. É você e Deus, né? Você tem que ter essa liberdade e essa condição de conversar com Deus, né? Porque na hora da tua necessidade, nós não vimos aí na pandemia. Na pandemia aí, o povo tava morrendo por aí tudo. Me desculpe falar, tem que ser falado. Tava juntando grupinhos de irmãos, nada contra, eu não sou contra. Mas o que é pra Maria é pra João. Entendeu? O que é pra um é pro outro também. Eu juntava a gente pra fazer visita na casa de ancião, de diácono, pra levar as coisas pra eles, pra não sei o que, mas o outro lá tava morrendo lá. Tinha o filho da Mariazinha, o filho do Joãozinho, tava lá morrendo, tava lá, e ninguém ia lá pra consolar. Entendeu? Tava sozinho, as pessoas estavam sozinhas, tanto que um monte não quis mais voltar nem pra igreja. Entendeu? Então, você vai ficar dependente de homem? Você vai ficar dependente? Você vai precisar deles para poder ir lá falar com Deus? Como assim? Você tem que ter essa liberdade. Você tem que ter... Olha, Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Me ajuda. Deus... Lógico, tô falando assim, mas você não tem que ir lá afrontar Deus, não. Não vai lá afrontar Deus, não. Porque Deus, ninguém afronta ele, não. Deus é Deus. Mas é um modo de dizer aqui, né? Senhor, me ajuda, eu preciso desse relacionamento com... Eu não largo tu, Senhor. E pra falar isso, você tem que estar lá batendo na porta dele todo dia. É no culto? O culto é maravilhoso, eu não gosto de perder culto. Mas não é culto. É ali, é todo dia você conversando com ele. E ali, você todo dia conversando com ele, sabe o que vai acontecer? Porque se você esperar lá no dia da guerra, lá no dia da dificuldade, alguém para ir lá orar por você, como eu disse agorinha, tu vai ficar lá, meu amigo, confundido, envergonhado. Eles vão orar entre eles, por eles lá. E eu não tô generalizando também, mas tô dizendo como que é, assim como nós temos visto, né? E você vai ficar lá sem nada. Então, vai lá, meu amigo, e ora a Deus e fala com ele. Tá andando de carro aqui, vai falando, conversando com Deus. Faz de conta que ele tá aqui, não faz de conta não que ele tá mesmo. Só que ele é um espírito, ele tá presente aqui, ele tá em todo canto, sabe? Ele tá em todo canto, e Jesus junto em todo canto, entendeu? Então, Jesus para mim, ele é Deus. Que a alma que está dentro de nós, ela faz parte de Deus. Ela é como se fosse Deus, ela é parte, é como se fosse a árvore lá, ela é os galhos de Deus, as folhas de Deus. O negócio é tão... Acho que é difícil até a gente desenhar o que é Deus. Mas para mim Deus é tudo. Essa planta aqui para mim é Deus. Eu vejo dessa forma. O bichinho, o cachorrinho, o gatinho, o leão, pra mim é tudo Deus. O que está dentro dele ali, a vida que está dentro dele, é Deus. Não há vida fora de Deus. Então, vamos buscar essa ligação com Deus. Porque essa ligação, na hora que nós estiver lá provado, guerreado, né, sem saída, sem escape, pode não ter saída para aqueles que são do mundo. Aqueles que são do mundo aí, que não conhecem Deus, de fato vão ficar correndo de um lado para o outro, assim como já estão. Corre para lá, corre para cá, busca ali, busca lá. Vou falar com fulano, vou falar com cicrano, vou não sei o que. Não, eu vou falar com Deus. Pode ser que não venha na hora que eu quero, porque Deus vai estar ali moldando a minha fé. Ele vai estar moldando
potencializando a minha fé, a sua fé, a nossa fé. E isso acontece através do tempo, é igual fogo, é igual o ouro, bota no fogo lá. Será que é fácil ficar lá no fogo? Não deve não, o bicho fica até borbulhando. Mas purifica. Então Deus vai estar ali purificando, nos condicionando, né, a um mérito para poder ser um anjo no céu, para poder fazer parte da vida totalmente espiritual, pertencente ali, a gente se sentir, né, ligado a Deus, numa outra dimensão, numa outra situação, num outro tipo de vida, né, que é a vida que nós vamos ganhar lá no céu, na glória, né? Então, se a gente não busca, se não buscar, não for atrás, não desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa condição de amigos de Deus, você tem que ser amigo de Deus. Busque ser amigo de Deus e você vai ver ele te honrar. Na hora que você bater na porta, ele vai te honrar. Agora, a gente precisa também se despir desse formato de vida que a gente vive. É fácil falar, né? Como é que eu vou me despir? Poxa, eu tenho lá uma lojinha, eu tenho uma empresa, eu tenho uma profissão assim, como é que eu vou me despir disso? Como é que eu vou abandonar tudo isso? Não é abandonar, é não colocar isso como o primeiro plano na tua vida. O primeiro plano na tua vida é ser obediente a Deus. Não é ser obediente a fulano, ciclano, não. É a Deus. Obediente, olha, hoje me parece que o meu apartamento aqui eu vou perder ele. Senhor, se possível for, faz passar esse cálice de mim. Se não for, me ajuda, Senhor, eu não ficar desabrigado. Me ajuda eu ter um teto ali para morar. Me dá sabedoria, Senhor, como que eu posso arrumar essa situação aqui para que eu possa não sair numa situação de fragilidade, não é nem de fragilidade, mas de como é que se chama? Uma dificuldade, eu ficar vulnerável, né? De vulnerabilidade. Como é que eu faço? Me ajuda. Dá sabedoria. E aí vem também as revelações. Você vai esperar a revelação no outro, que você não sabe nem se é de Deus mesmo. Busca a revelação você. E eu não estou falando aqui mal da revelação do outro, do pregador, não. O que é de Deus, é de Deus. Se é um pregador aí falar assim, ó, vai acontecer X coisa, ele está dizendo que aquilo ali é revelação, aquilo ali não pode ter embaraço. Tem que acontecer X coisa, né? Você tem que ter mais sabedoria. Você tem que saber avaliar um pouco a tua vida, as tuas necessidades. E fazer uma avaliação mais completa. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Tem que fazer uma avaliação, difícil. Deixa eu ficou o carro parado na rua aí, não é possível. Então, pode sair aí, ser dependente, totalmente dependente do que o outro fala. Não, vai buscar a revelação de Deus. Deus, ele pode revelar na tua vida, né? Como que você deve fazer ou não, o que não deve fazer. E aí você vai vencer as tuas adversidades, vai vencer as tuas provas. Vai ter luta? Vai ter luta.
Mas aquele que está buscando em Deus, aquele que está vivendo de forma espiritual, colocando a sua vida espiritual para funcionar, deixando um pouco essa vida material nossa, física, né? Se despindo dessa vida física e vestindo de vida espiritual, olha, nós vamos certamente ser amigo de Deus. Deus vai se manifestar em nós. Ele vai se manifestar em nós. E ele se manifestando em nós, a nossa vida, a condução da nossa vida se torna mais simples, mais fácil, né? Não é que vai ser fácil, mais fácil. A solução dos nossos problemas estarão mais a solução estará mais presente na nossa vida, né? Se a gente tem uma amizade com Deus, um relacionamento com Deus, estamos falando com Deus, né? Deus, ele vai mostrando para nós. Lembra quando Jesus nasceu, que Maria e José teve que fugir lá, né? E eles ficaram fugindo, foi até que foram lá para o Egito e tudo mais. Estavam numa Deus, era um plano de Deus, mas Deus pegou pessoas que estavam buscando espiritualidade. Porque se eles não buscassem, como é que Deus iria revelar para eles? Como é que Deus iria mostrar as coisas para eles se eles não estão buscando as coisas espirituais? Se eles não acreditassem nas coisas espirituais, como é que Deus iria falar com eles? Como é que eles iam crer no anjo? Não ia, né? Então a gente precisa começar a crer que aparece um anjo, que aparece. Ontem um irmão lá no Brás testemunhando falou, só que o anjo que ele falou é um anjo de carne mesmo. Eu tava precisando do dinheiro lá, a pandemia pipocou a vida dele lá, e ele precisava, tava lá devendo não sei quanto da van dele lá de escolar, que era o pão, a ferramenta de trabalho dele, tava na busca e apreensão já. Coisa do céu mesmo. Chegou o cara lá, tá aqui, eu vou lá, depositou 65 mil, 75 mil? Acho que foi 65, não, sei lá, na conta dele. Ele foi lá, o banco ligou, ó, ficou em tanto. Foi o valor que ele tinha. Que depois, o irmão, o anjo, ele falou, tratou como um anjo, foi lá e depositou na conta dele. Quem é que faz isso por alguém, gente? Se não for o mando de Deus, 75 ou 65. Quem é que faz isso se não for por Deus? Fala pra mim. Quem é que faz um troço desse? O homem tá querendo arrancar mais de você, em vez de querer te dar alguma coisa. Se você pedir uma cesta básica hoje pra alguém, é capaz de não dar. 1 quilo de feijão ali é capaz de não dar. Você imagina 65 mil reais. Se não é de Deus um troço desse, rapaz. É Deus. É Deus. Deus faz. Agora, nós estamos chegando em tempo que eu vou acabar esse vídeo já, viu? Nós precisamos vestir as vestes do cristão, a veste do amor, né? Repartir o nosso pão com o próximo. Não é dar o que sobeja, é repartir. Repartir o que nós temos, aquilo que nós estamos comendo. É pegar o que nós... repartir com o outro. Repartir o pão. Entendeu? Nós precisamos repartir. As igrejas têm que estar prontas para isso, né? Os recursos tem que estar voltado para auxiliar o irmão, a irmã. Tem que estar preparado para isso. Eu penso assim. Acho que quando você vê que o fruto que você está pedindo, a igreja está pedindo, é para auxiliar os irmãos, é para cuidar dos irmãos, tudo isso se torna mais fácil. O que está acontecendo hoje, que está tendo muito desvio de finalidade, né? Diante da dificuldade do povo.
povo ele pode estar com dificuldade, mas se ele vê que não tem desvio de finalidade, estão entregando aquilo que é o destino certo, pode crer, pode acreditar. O povo divide o pão, mas para isso precisa ter a finalidade certa. É isso aí, eu penso dessa forma. E acho que por hoje é isso aí. Não tenho mais nada pra falar. Não sai mais nada. Travou. É verdade. Não tenho mais nada pra falar. Deus seja louvado.